A Igreja Católica está presente nesta nossa região desde 1609, quando aqui vieram os jesuítas, e toda esta nossa área aqui foi frequentada, foi palmilhada, não só pelo homem branco, mas pelos índios, né? É uma cidade tão jovem e ao mesmo tempo tão rica em história, e era uma história que não era tão valorizada quanto agora. Aqui nessa região norte do Paraná havia um trabalho muito intenso feito pela congregação dos Palotinos, que tinha sua sede em Londrina e também em Jacarezinho, né? E os Palotinos mandavam muitos padres de origem alemã para essas cidades que iam surgindo. E Maringá teve a particularidade de contar com o seu primeiro investidor, a primeira pessoa que comprou um lote de terra aqui, lote número 1A de Maringá, foi um padre alemão, Michael Emil Clement Scherer, um padre que era um poliglota, era um intelectual alemão e que fugiu do nazismo. E foi o primeiro investidor, o primeiro agricultor, o primeiro morador, o primeiro sacerdote do local. E a igreja, a cidade, inicialmente, ela foi se desenvolvendo ali, próxima a essa igreja São Bonifácio. O padre Scherer era uma pessoa culta, era uma pessoa vivida, era uma pessoa de um conhecimento, né, muito grande para a época. Ele era responsável pela organização São Bonifácio. Foi naquela época em que a Alemanha passou por uma situação terrível, antes do Hitler. Então muitos alemães fugiram, muitos escaparam de lá e não tinham para onde ir, então muitos vieram para cá. Então este padre trabalhava com essa organização São Bonifácio, procurava ajudar os alemães. Foi desta forma que ele veio para cá. Então a primeira capela ele construiu em janeiro de 1940. E ele construiu naquele estilo, bem do jeitão lá da Europa, bem lá da Alemanha, e, evidentemente, com a madeira daqui, né? Com a mata aqui era muito rica, sobretudo, né, em peroba rosa. Então, por isso que até hoje essa capela está de pé. Então, eu fiz questão de assegurar, né, as paróquias ou as igrejas criadas em Maringá em ordem cronológica. Então, primeiro nós temos a Capela de São Bonifácio, 1940. A segunda foi a Capela Santa Cruz, que é a primeira igreja já na cidade, dentro de Maringá. Essa capela foi construída em 1946. Depois, nós temos a Igreja de Santíssima Trindade, que é a atual catedral. Ali era uma igreja de madeira. Ela foi inaugurada em 20 de setembro de 1951. E logo no ano seguinte, em 1952, foi construída a Capela Nossa Senhora Aparecida no Guaiapó. As três capelas, a Capela de São Bonifácio, a Capela de Santa Cruz e a Capela de Nossa Senhora Aparecida, estão atualmente tombadas, né, no patrimônio histórico da cidade, e são as três únicas construções de igrejas que nós temos em madeira ainda.
paróquias da periferia aqui na cidade de Maringá nascem a partir do êxodo rural. Praticamente nos anos 70, sobretudo depois nos anos 80, o povo da roça muda para a cidade e aqui se instala. E aí, com aquele vínculo natural, né, de vida comunitária, nasceram estas paróquias que hoje nós temos aí articuladas em cima das comunidades eclesiais de base. E hoje nós chegamos a 59 paróquias. Uma igreja que priorizou desde o início a organização da comunidade em pequenas comunidades, em pequenos grupos que possam se reunir, se conhecer, seja através do grupo de reflexão, grupos de família, círculos bíblicos, SEBs, foi levando e carregando vários nomes, mas sempre em vista não só de uma paróquia, comunidade grande, mas priorizando, mesmo dentro de uma capela rural, uma capela de periferia da cidade, também organizada com pequenos grupos. A cidade se torna sede de bispado com o Dom Jaime Luiz Coelho, que era um homem muito influente, um homem que chegou aqui, um bispo muito novo, veio de Ribeirão Preto, com apenas 40 anos e toda a energia, toda a vontade de fazer acontecer. Era uma cidade que precisava de tudo praticamente, inclusive de uma igreja. Na época havia uma igreja de madeira, era uma igreja que foi construída em 1950, que era a catedral, e já não atendia a necessidade de uma cidade como Maringá. Então aconteceu o quê? O Dom Jaime já quis construir uma catedral. E aí ele procurou várias opções de formatos e tudo. À época estava acontecendo a corrida espacial e o Dom Jaime Luiz Coelho, com toda a sua influência, sua visão de futuro, ele foi mais futurista. E ao ver uma foto do foguete espacial Sputnik no jornal, essa foto aqui, ele riscou em cima do foguete uma cruz e falou: assim vai ser a Catedral de Maringá. E na época o pessoal achou uma loucura, para que uma coisa assim tão grande? E hoje a gente vê aí como que ele teve uma visão realmente muito ousada na época e conseguiu edificar uma catedral que hoje é um dos maiores monumentos do mundo. Quando Dom Jaime chegou a Maringá em 1957, Maringá era um município jovem que tinha tudo para fazer em termos de infraestrutura e não tinha uma liderança política consolidada. Então a cidade carecia de líderes. Aí não deve ser por acaso, né? Deve ser obra da providência, chega um bispo que tinha vocação para a liderança e que gostava de exercer essa liderança. Então, com a sua capacidade, com o seu estilo e com a sua ampla visão sobre o que devia ser feito, Dom Jaime preencheu esse espaço rapidamente e se tornou, na primeira década, já o principal líder da cidade, né? Ou seja, ele foi o líder de que a cidade precisava naquele momento.
Por exemplo, ele participou da fundação do ensino superior, liderando a criação da Faculdade de Economia. Foi lançada em 1959 e começou a operar em 1961. É o embrião da Universidade Estadual de Maringá, né? O Jaime também vai ter uma ação bastante ampla, voltada à organização do mundo do trabalho, no momento em que havia muita demanda de lutas trabalhistas, né? Então ele também participou, atendendo ao chamamento do Papa João XXIII, em uma das suas encíclicas. Ele se voltou ao homem do campo, né? Ele, juntamente com os bispos de Londrina, de Apucarana, de Jacarezinho, ele participou da criação da FAP, da Frente Agrária Paranaense, sem falar na criação do principal símbolo do município, que é a Catedral. Quando eu recebi a carta do Papa Pio XII, no dia 29 de novembro de 1956, eu fiquei apavorado com a designação Bispo de Maringá. Como foi dito, procurei no mapa onde estava Maringá, não encontrei a cidade. Só mais tarde, com a visita do Padre Germano a Ribeirão Preto, levou-me um mapa da Sinop e lá estava Maringá. Fui falar com o meu confessor, tinha recebido aquela carta. Ele me disse, responda que sim, não pode negar, responda que sim. E aceitei o cargo, primeiro bispo de Maringá. Ele foi um idealizador, um sonhador, que simplesmente intuiu, a partir da ideia do Sputnik, ele diz, assim será a Catedral de Maringá. E essa era a opinião dele, assim será e assim vai ser. Todos os recursos vinham da agricultura, era uma região totalmente agrícola, né, que tinha grandes indústrias ou grandes empresários que poderiam aí destinar verbas para que esta obra fosse feita. Foi feita na base do suor, da campanha, grão por grão de café, grão por grão de produtos que esses agricultores que aqui chegavam naquela época, dedicando, ofertando aquela migalha, mas que somada, hoje vemos esta obra que chama a atenção, que é um verdadeiro monumento. Essa herança eu recebi de Dom Jaime. Maringá, eu sempre esperei crescer e eu sempre carregava fotografia de Maringá. Eu tirava a vista, a avenida, tudo. E quando eu fiz aquele buracão fundo para construir essa igreja, né? Tinha um buracão que estava trator lá no fundo fazendo alicerce, né? Que vai sair catedral. E eu tirei tudo. Desde base eu tenho várias fotografias que eu tirei desde base até terminar. E lá no Cruz, dia que colocou Cruz, o chefe da obra ficou lá em cima, aquele eu que tirei. E eu fotografo para lembrança, né? Tudo. Não adianta explicar 100.000 vezes aqui, uma olhada. Eu me lembro bem, numa semana, eu reuni todo o povo, olha, vamos dar início, tipo mutirão, todo mundo com enxada, com martelo na mão, e nós vamos erguer a igreja aqui. E não deu outra, né? Eu junto, que eu gostava de enfrentar essas coisas assim. São desafios mais bonitos.
e o povo vinha. E daí começamos a fazer quermesses, como é hoje ainda é costume no interior. Então, começamos a fazer quermesses, as donas de casa preparavam os frangos. É todo domingo, quando a gente chegava lá, é uma festa. E é bonito animar uma comunidade assim. E assim, ergueu-se então a primeira capela, que fica aí hoje ao lado daquela grande, que é o santuário, né, do Nosso Senhor de Guadalupe. E todo mundo, eu acho que ficou muito feliz. Não é uma igreja que reza só, é uma igreja que compreende, que ilumina, uma igreja que se engaja, e foi muito glorioso assim essa parte. Inclusive, Dom Jaime ficou muito contente e surpreendido quando o Vaticano publicou um plano de pastoral da nossa diocese, porque no Observatório Romano, que é um jornal oficioso do Vaticano, saiu o plano de pastoral da Diocese de Maringá, que a gente tinha trabalhado o quarto plano, já estava no quarto plano, agora já está no 20º tanto, né? Então esse começo assim foi muito exigente, muito assim, gratificante para a gente ver assim, o reconhecimento e a evolução, o encaminhamento da pastoral, ser assim avalizado, né, pelo Vaticano de uma maneira assim tão explícita e tão profunda. Então foi um trabalho que me agradou muito, né? Me deu muito sentido de realização, porque não se reduzia aqui só a Maringá. A gente, todas as paróquias a gente ia para alimentar, sustentar, dar apoio, né? A Arquidiocese de Maringá sempre teve uma grande preocupação com as vocações, a partir de Dom Jaime, nosso primeiro arcebispo, e como fruto de todo esse trabalho que ainda continua sendo feito, nós temos a alegria, né, e tivemos talvez a alegria de oferecer à Igreja 4 bispos, que o primeiro é Dom Vicente Costa, o segundo Dom Edmar Peron, o terceiro Dom Luiz Gonçalves Quinupe, e por último, Dom Bruno Eliseu Versari. Então são frutos de todo um trabalho, de toda uma caminhada vocacional, e isso é muito bom. E assim nós vamos despertando vocações, hoje com outros meios que temos, mas não deixa de ter esse compromisso vocacional. A Igreja precisa de padres para responder às necessidades do mundo de hoje. Eu vim para Maringá no ano de 2002, isto é, apenas tínhamos terminado de celebrar o milênio, né, a passagem do milênio, com orientações belíssimas do Santo Padre São João Paulo II. A passagem por Maringá, ela foi marcada sobretudo por este momento da Igreja que buscava agora uma experiência mais profunda da comunhão. Então tudo aquilo que eu encontrei em Maringá, de construção da vida pastoral, de construção da vida espiritual, do seguimento do Senhor aqui, da vida da igreja em comunhão, isso para mim era precioso e foi o que eu fiz. Uma lembrança muito bonita, uma experiência muito bem feita, e foi a única diocese naquele momento que, partindo de volta, tendo que ir para Brasília 1 ano e 2 meses depois, eu chorei. Eu chorei porque falei, meu Deus, parece que a minha missão não se cumpriu.
Mas não chorei por tristeza, eu chorei porque o coração dizia talvez precisava um pouquinho mais de tempo. Mas eu levei comigo no coração essa realidade que hoje eu vejo confirmada, crescida. Que Maringá é um dos lugares onde 17% da população se tornou católica a mais. Isso para mim foi muito bonito. Eu cheguei em Maringá no ano de 1997 e aqui fiquei até o ano 2002. Encontrei uma igreja viva, alegre, um povo acolhedor. E dentre tudo aquilo que eu procurei fazer, eu destaco 3 iniciativas. A primeira, o apoio à renovação carismática católica, que eu acho um movimento de um valor imenso, realmente fruto do Espírito Santo, que merece todo o apoio. Em segundo lugar, a introdução do diaconato permanente. Já havia diáconos permanentes aqui, mas não podiam exercer o ministério. Fruto disso, eu tenho certeza, a igreja se beneficiou muito. Em terceiro lugar, acreditar nos meios, na importância dos meios de comunicação. Conseguimos comprar a Rádio Colmeia, que hoje está aí, entrando em casas onde a gente não entraria com a nossa palavra, mudando corações pela graça do Espírito Santo. Por isso, quando eu saí de Maringá, eu achei que haveria muita coisa para fazer, mas fiquei contente com aquilo que, por graça de Deus, pude realizar. Embora o diaconato permanente tenha sido restaurado pelo Concílio Vaticano II em 1963, em Maringá ele foi implantado com a chegada de Dom Murilo, que incentivou que as paróquias selecionassem os primeiros candidatos, que foram ordenados 10 por Dom Murilo. Hoje nós somos 60, espalhados por 40 paróquias, o que significa que os diáconos estão presentes em 70% das paróquias, fazendo um trabalho bonito, auxiliando os presbíteros, o bispo, no serviço da caridade e também nos sacramentais e nos sacramentos. Temos aí a presença hoje dos diáconos em toda a nossa diocese, fazendo um trabalho muito bonito, espalhando o reino de Deus nessa terra bacana, a cidade de Maringá, a arquidiocese de Maringá. A vida religiosa de Maringá faz parte da história da Igreja de Maringá, porque vida religiosa e igreja se complementam e os religiosos em muito têm colaborado na evangelização e na promoção humana da própria história de Maringá. São histórias que se fundem e onde os religiosos marcam presença é nas obras sociais, né? Essas obras sociais eu as vejo como um complemento do trabalho da igreja, onde os religiosos oferecem esse apoio, esse carinho para o povo que está mais desprotegido, desfavorecido. E nós religiosos somos muito felizes por fazermos parte da Arquidiocese de Maringá. Trabalhar na Arquidiocese de Maringá é um grande privilégio. É uma igreja organizada e que através dos seus documentos nós, leigos, sabemos para onde caminhar. Atualmente, nós estamos com o 24º Plano da Ação Evangelizadora, onde estão contempladas as prioridades e os projetos do nosso agir. É uma igreja missionária e estruturada, e com isso, outras dioceses se espelham nessa organização e nessa pastoralidade. Eu amo a Arquidiocese de Maringá porque ela é uma igreja viva e está sempre disposta a acolher a juventude. Eu espero que continue sempre assim, aberta e disposta a ouvir a juventude, para que por meio dessa escuta, eles busquem sempre levar o amor de Deus aos outros. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida
mais seguros junto